Bom dia! No mês em que nós comemoramos o Dia dos Pais, nada melhor do que falar dessa pessoa tão importante nas nossas vidas, trazendo uma que é referência quando o assunto é paternidade. Então, hoje você vai conferir com a gente uma história linda, maravilhosa, inspiradora, que vai falar sobre como é importante o papel do pai na vida dos filhos e da família. E para fechar o nosso programa, sempre uma mensagem para nós e para a sua vida. Você não pode perder, o programa já está começando. A palavra pai nos remete à segurança, mas o que muitas pessoas muitas vezes não sabem é que o papel de pai ele é muito relevante, principalmente para nos trazer a referência de Deus. E agora nessa época, enquanto a gente comemora o Dia dos Pais, a gente sabe que o Dia dos Pais, acontece durante o ano todo, mas tem uma data para celebrar exatamente esse papel, essa pessoa tão importante nas nossas vidas. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que receber aqui uma família, um casal que representa uma família, que é uma referência com certeza do que Deus tem feito, e serve de inspiração. Eu sempre falo isso, e serve realmente de inspiração. A gente recebe hoje a Cristine e o Clarkson, mas eu vou tomar a liberdade, nós vamos tomar a liberdade de chamar de Cris e Clark, Sejam muito bem-vindos, e a gente vai falar um pouquinho da experiência de vocês, para que as pessoas de casa entendam um pouquinho melhor por que esse casal está aqui justamente para celebrar aí a data, as vésperas e durante o Dia dos Pais, Então eu queria começar perguntando para a Cris, como é que essa história, a gente sabe que tem uma história aí desde que vocês nasceram, um propósito aí e tal, mas vocês não se conheceram lá no início dessa história. Quando que essa história realmente começou, Cris? Tu já tinha aí uma caminhada, uma experiência com um casamento, essa experiência, de alguma maneira se frustrou e a gente sabe que muitas vezes Deus permite algumas situações, mas Ele sempre cumpre o propósito. Como é que se deu essa virada na tua vida, assim? Então, eu me casei aos 21 anos de idade, tive a Sara, depois tive o Natan. Quando o Natan tinha 3 meses de idade, eu fui abandonada pelos pais deles. Pelo pai dele, Pelo pai dele e da Sara. Dele e da Sara. Tu tinha um casamento e esse casamento se rompeu. Isso. E eu me vi sozinha, numa situação bem difícil. Eu estava desempregada, eu não trabalhava por conta de que eu tinha acabado de ter, Sim. O bebê. E ele... Aconteceu ali uma situação difícil, Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas realmente não era aquilo que tu esperava e aquilo que tu sonhava para tua vida. Isso. E uma semana depois eu perdi a minha mãe, Foi bem complicado. Fui morar com o meu pai. Sim. Quanto ali, tempo de casada, assim? De casada foram 2 anos, quase 3 anos. E aí retornasse para casa do teu pai. Retornei da casa do meu pai. Difícil essa situação, Cris? Ele tinha perdido, a esposa, minha mãe e eu, então nós começamos a conviver juntos. Não foi fácil, criar 2 crianças, pequenos ali, o Natan ainda, imagina, eu amamentando ele ainda. Sim. Mas Deus é fiel e a gente conseguiu. Sim, vencer aquele período ali, Isso. E aí? Eu imagino que o momento, a gente tá rindo aqui, mas deve ter sido assim muito difícil, Cris? Eu imagino assim, Meu Deus, demais. E nesse período tu já conhecia Jesus e eu acredito que deva ter sido o período assim de mais intimidade com Deus, assim, que tu provavelmente teve, Porque muitas vezes a gente passa por esses momentos, mas é o momento que a gente se agarra assim em Deus, Com certeza. Foi a fase que eu mais busquei a Deus. Foi a fase que eu mais me entreguei para Deus, Que eu mais me entreguei para a vontade de Deus, que Ele queria, Eu buscava Deus incessantemente, assim, eu necessitava,
dessa busca de Deus. O suprimento de Deus. Tu Isso. sentiu esse suprimento de Deus nesse período, assim? Senti. Com certeza. Meu Deus, foi o período que eu mais senti a Deus presença, presente, né? assim, na minha vida. Foi o período mais marcante, assim. E aí depois disso, depois de um tempo ali, em torno de uns 2 anos, vocês se conheceram. Isso. Aí começa a história a mudar, né? Como é que foi? Totalmente. Mudou totalmente a minha história. O Natan tinha, então, 2 anos, 2 e pouquinho, Isso. e a Sara, 4? Isso, quase 4. E aí entra o Clark na história. Aí entra, na verdade, o papel principal do que a gente tá falando aqui, né? O pai. Né? Porque é o pai, né? E é disso que a gente vai falar aqui, né, Cris? Aí quando conheceu ele, o Clark, né? E como é que foi, assim? Eu vi assim que foi bem de Deus essa nossa história, porque eu estava na igreja e eu só queria buscar Deus também. Não almejava ter ninguém assim ao meu lado, né? Solteiro, né? Não passei por experiência de matrimônio assim. E até que eu, participando de algumas atividades da igreja, o pastor Jair, que é o pai da Cris, né, ele veio a me mentorear, ele veio a me acompanhar. Então ele passava estudos, né, em alguns lugares, né, algumas congregação, na verdade, que liberta. E eu ia com ele me convidava para mim com ele, e eu sempre ia com ele. E até então eu não conhecia ela, né? Não sabia. E um dia eu estava num sábado, que era o culto de jovens, e aí entrou a Cris com eu creio que era o Natan, que era menorzinho, no colo, e logo em seguida entrou o pastor Jair, na época ele era missionário. E me chamou a atenção, assim, né? Por quê, né? Quem é? Eu até procurei saber. Te despertou algo, isso, né? quem ela era e por que ela estava com no colo, entrou outro no colo. Eles foram lá, sentaram, mas eu até então não cheguei perto, não conversei. Mas aquilo ficou assim no meu coração, assim, que deu... Interessante, né? Te despertou algo, né? Despertou algo. E um dia o pastor Jair me convidou para jantar na casa dele e eu até fui, né? E eu não sabia, até antes disso, um fato que eu não posso deixar de relatar aqui, que ele foi passar um estudo em Sara e a Cris estava com as crianças e o Natan, ele estava febril, o bebê de colo, e ele não queria deixar ela sozinha em casa com o bebê daquele estado. E eu já estava marcado de ir junto com ele e eu passei na casa dele e nós fomos. E aí eu vi que era ela, que era a filha dele e tal. E a gente foi. Ali eu comecei a sentir algo diferente. Não por ela, vou ser bem sincero, assim, mas uma compaixão muito grande pela situação que ela estava tendo aquela hora ali. Né? De estar passando uma dificuldade com o bebê de colo. Aquilo te sensibilizou. Me sensibilizei com aquilo, tive uma compaixão daquilo, né? E eu até coloquei, assim, eu sentei no banco da frente do carro, ela foi atrás, eu coloquei, assim, para ir fazer o estudo junto com o pastor Jair, eu coloquei a minha chave e o celular, assim, coloquei do lado da porta do carro, pelo lado de dentro, e ela ficou dentro do carro enquanto nós estávamos no estudo. E quando eu voltei, que eu entrei no carro, o Natan, ele como ele estava assim, doentinho, ele vomitou assim, bem onde estava o teu celular. Foi a prova. E ali
eu vi aquela situação ali, eu poderia ter te incomodado muito. Com aquela situação, e ali eu senti uma coisa assim que, imagina, não tem problema. Acho até, que interessante. Até que eu limpei ali com a minha própria camisa, alguma coisa assim, porque eu não tive assim nenhuma ação negativa sobre aquilo ali. Sim. Então aquilo ali já tudo Deus vai colocando, já vai certeza. colocando amor, né? Com certeza. E quando o pastor Jair me convidou para jantar na casa deles, eu fui. E aí que eu vi que ela, filha do pastor ali e tal, e é aquela pessoa, né, dentro, né? E aquelas crianças ali, a Sara um pouquinho mais ativa, assim, vinha perguntar quem era, aquela situação, e eu não sabia se eu ia embora, se eu ficava mais tempo conversando, né? Sim. Mas na realidade, assim, eu estava gostando daquele momento. Então, a gente vai conhecer mais dessa história. Você já captou, né? A mensagem. Eu fiquei o tempo todo rindo aqui porque é muito bom, né? É verdade. Mas a gente vai continuar essa história, esse bate-papo gostoso, depois do intervalo. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa, hoje com a Cris e com o Clark, falando aqui, né, sobre o Dia dos Pais. Estamos aqui com essa família, sabendo um pouco dessa história aí de um pai muito amoroso, muito dedicado, e é muito bom, né, saber um pouquinho de como começou tudo isso, né? E a gente estava aqui ouvindo o Clark falando dos detalhes aí, de quando conheceu os filhos da Cris, né, com a Cris. E eu achei muito interessante porque nada, quando é Deus que coloca, não passa desapercebido, né? Eu achei interessante quando ele falou, quando ela entrou, eu senti algo diferente, ficou intrigado. Eu creio que é algo bem de Deus, né? Ela podia ter passado ali desapercebida, alguma coisa assim. Mas pode continuar, claro, que aí você estava na casa do pastor Jair, daí ela chegou, o jantar. Jantamos, até então eu já estava até mais ambientado ali, já mais relaxado, já estava gostando do papo, já não queria ir embora tão cedo, né? Mas eu vendo as crianças, né, o cuidado dela com as crianças, de estar na hora, de trocar, de amamentar. Aquela rotina, né? Rotina de mãe, né? Sim. Que nem me passou na cabeça de eu estar presente, né? Porque eu vim de uma família que eles repudiavam muito essa situação de que casar com uma mulher já casada, já tivesse uma história, né? Minha família ela repudiava isso, né? Não concordava com isso, né? Então eu cresci dessa forma, né? Então eu não sistema de criança justamente, um sistema de criança. E eu não imaginava eu naquela situação ali. Mas a gente foi se conhecendo mais, né? Deus foi preparando, Deus foi colocando, ajustando ali as peças, né? Porque ela foi convidada para fazer um curso de 5 linguagens do amor, né? E eu também fui. Maravilhoso esse curso. Né? Ela foi fazer por um convite, né? Mas alguém notava assim alguma coisa entre vocês? Não. Não. Ninguém... Eu acredito que não. Teu pai não falou nada, Cris? Não. Nunca comentou nada. Inclusive, depois que eu saí do jantar, né, Cris, como é que aconteceu com teu pai ali? Ele comentou, ele sempre comentava, na verdade, sobre ele. Mas eu não conhecia ele, só conhecia de ouvir falar. Como ele sempre, né, o pai era o mentor dele, sim. Então ele sempre caminhava com o pai e eu ouvia muito falar dele, mas não conhecia pessoalmente. E antes até, voltando um pouquinho de eu conhecer ele, o dia que nós fomos para o estudo em Sara, quando ele chegou, daí eu fui chamar o pai e disse, pai, ele já chegou. Daí ele, avisa lá que eu já tô indo. E quando eu estava indo, antes de eu ver ele,
eu ouvi uma voz dentro de mim falando, é teu varão. Meu Deus. Antes de eu ver ele, antes de eu conhecer ele. Como é que pode... Desculpa, pode cortar essa parte. Eu Gaguejei. emocionada. Não, é porque é o seguinte, como que tu ia esquecer de falar pra gente essa parte, né? É o que Nossa. ia passar batido. Foi. É por isso que eu voltei. Não, vou ter que voltar Com e falar certeza, dessa parte. com certeza. Foi bem assim, eu ouvi Deus uma te falou voz que- declarada, teu varão. Sem conhecer pessoalmente. Sem vê-lo, eu não tinha visto ele ainda. Qual foi a tua, Eu qual foi a tua ouvia falar. reação, Cris, nesse momento, assim? Ai, Pensou eu assim, ai, travei. E daí eu cheguei, abri a porta e só falei, o pai já vem, tá? E fechei. E Nem voltei. viu direito quem era? Não. E depois passou, né? A gente acaba passando. Hoje vai somando as pecinhas, né? Vai. Depois é que a gente foi se conhecendo, mas eu não criei nenhuma expectativa e ele também não, porque eu até achava uma loucura, né? Eu achava uma coisa assim muito cedo, ou que, né, não era o tempo, ou não era ele, por ele não ter tido ainda nenhuma relação, né, com ninguém. E tu achava assim, ai, agora os meus, né, agora daqui pra frente eu vou criar meus filhos e vou. Tu passava isso pela tua cabeça? Passava. Só passava isso, porque é muito difícil, né, com duas crianças pequenas, então só Deus mesmo. É porque é maravilhoso, né? Mas tem um empenho ali, né? Uma dedicação. Realmente o Denise falou, né? Do perfil de pai dedicado que tu tens, né? E aí eu queria, então, falar um pouquinho desse perfil, né? Porque eles são teus filhos, né? Legítimos, né? Chegam a ser parecidos contigo. Impressionante! Porque mesmo não sendo biológicos, né? E eles sabem dessa história, eles te reconhecem, te têm como essa referência, como esse pai. Né? Como é que tu te sente, assim? Tu que tinha essa história na família de, não há essa possibilidade, se depara com essa situação que Deus colocou na vida de vocês. Nós conversamos, né? Nós esperamos todos os trâmites legais, né? Da separação, do divórcio dela. Foi um ano que a gente realmente conheceu como é que é um namoro, um namoro santo, né? Namoro em Deus, né? Em Deus, né? A gente soube esperar, a gente... tudo bem que eu ligava todo dia para o fórum para saber, mas... Só um pouquinho apressado. Mas a gente soube esperar, né? Em Deus. E quando eu avisei a minha família, né? De que eu havia conhecido a Cris e a gente estava pensando em noivar e casarmos, né? Até porque ela, com 2 filhos, a gente não podia ficar muito tempo, né? Sim, não fazia sentido. E né? eu levei uma surpresa, assim, né? Mais um preparo de Deus, assim, que os meus irmãos, a minha mãe, né? Eles aprovaram, eles abençoaram e falaram que se isso ia me trazer felicidade para a minha vida, e me abençoaram, me abraçaram, assim, foi, para mim, receberam bem, rompeu barreiras ali, né? E quando eu assumi, a gente casou, né? Tem toda uma história até do nosso casamento também, que a gente pensava em fazer um casamento na beira de uma piscina, todo decorado, todo, né? A gente sonhava, ela, né? De branco, normal, mesmo tendo os filhos, né? A gente, em Deus a gente é livre para isso, né? E Deus preparou que não teve nada disso. Teve a igreja, né? Que a gente foi preparada também, foi decorada, teve tudo, né? Os 2 foram a dama de honra, né? Que levaram as alianças, os 2, né? Foi muito emocionante. Eu, quando me deparei de ver aquelas 2 crianças entrando na igreja e trazendo as alianças ali, é como se eu tivesse
eu e Deus, assim. Deus me colocando esta família nas Como minhas mãos. compromisso. Te presenteando. Isso. E aí o convívio veio, a gente foi convivendo junto, né? Embaixo de um mesmo teto, as alegrias e a gente saía junto, né? O dia a dia de uma família. O dia a dia de uma família. Eu passei no início um problema que eu não conseguia, até então uma família tranquila, mas comigo mesmo, acredito que uma investida do inimigo, eu não conseguia chamá-los de filho. Eu sempre chamava pelo nome. O nome Sara. Sara, vem aqui, Natan, vai lá. Então eu não conseguia, quando eu ia falar filho, me travava, eu não conseguia. A gente vai fazer mais um cortezinho, né? Essa conversa é boa, é que né? flui tão rápido, é verdade. né? Mas a gente vai entender melhor como que foi essa virada na vida de vocês no terceiro bloco. A gente volta já. Nós estamos aqui no terceiro bloco e essa conversa está tão boa, né? Mas o programa está acabando. Mas antes disso, a gente vai voltar para aquela pergunta do bloco anterior. Na verdade, falando sobre a virada, né, que aconteceu na vida do Clark, da Cris. E até, né, no teu papel como pai, né? Tu estavas contando que tu não conseguia chamá-los de filhos. Chamava pelo nome. Chamava pelo nome. Como é que foi essa virada, Clark? Eu fui a um encontro de homens na igreja, um retiro só de homens. Naquele retiro não estava dando certo para mim ir, mas eu me esforcei o máximo que eu pude, eu cheguei atrasado, né? Mas eu fui nesse retiro, eu precisava desse retiro. Deus tinha preparado algo para mim naquela ocasião. E na segunda noite do retiro, nós estávamos numa ministração e foi chamado todos a se levantar e ir para frente, e eu fiquei sentado na cadeira. Eu lembro que estava muito frio e eu falando com Deus ali, e eu estava tremendo, assim, eu estava com frio. Uma pessoa veio por trás e colocou um casaco, alguma coisa de lã sobre mim, assim, e aquilo ali me esquentou, e eu continuei ali a falar com Deus e dizer: Deus, por que eu estou aqui? O que tu queres comigo? E me veio um choro, né? E logo em seguida que foi colocado esse casaco, eu sinto como se uma pessoa veio, colocou o rosto perto do meu ouvido e falou assim, em nítida voz, nitidamente, que aqueles filhos não eram meus e muito menos de quem os gerou. Aqueles filhos são meus e eu te entreguei para cuidá-los para mim. E eu levantei a cabeça e olhei para o lado, porque parecia alguém estava falando e não era. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus falando para mim. E dali eu tive um choro incessante, assim, um lavar, que eu entendi que aquelas crianças ali, aquela família ali, né, era Deus colocando realmente nas minhas mãos, e eu dali então comecei a ter uma liberdade de chamá-los. Cheguei em casa já daquele retiro chamando-os de filho, né, chamando meu filho, minha filha, como esse é o encontro real, né, com Deus, né? Como eu me reporto eles até hoje, o respeito que eu tenho por eles, o respeito que eles têm por mim, né? A Cris convive com isso, sabe disso, né, da amizade que a gente tem. E eu assim, sinceramente, eu não vejo a hora, no final do meu trabalho, de ir para casa. Eu tenho desejo de ir para casa por causa da minha família. Eu gosto de estar com a minha família, né? Alguém perguntou para a Cris, há poucos dias, se eu não tinha amigos, né? E a Cris, não, ele tem amigos, porque eu sou muito caseiro, porque eu sou satisfeito com a minha família.
Hoje eu sou realizado. Qual é o homem que, né, que não quer que ter uma família, né, ser respeitado pela sua família, pelos seus filhos, né? E hoje eu tenho essa vida. Hoje eu tenho, que Deus me deu essa vida, me deu essa família. Eu lembro que quando eu era assim, solteiro, eu pedia a Deus, eu quero uma família, né? Eu quero ser uma pessoa responsável, cuidar de uma família, tal, né? Eu pedia para Deus assim no início da minha conversão. E Deus foi tão completo, foi tão ao pé da letra, né? Deus foi tão ao pé da letra na minha oração que realmente Ele me deu uma família já constituída, prontinha, né? Não precisei gerar, né? Eu precisei só cuidar, gerei em oração, sim. Só precisei amar, só precisei doar o meu tempo para eles, né? Hoje eu faço questão de estar final de semana com eles, né? Com a Cris, né? Assim, para mim é uma satisfação muito grande, assim. Como pai, como o legado que eu deixo para eles é isso, é amar, é não deixar, porque a vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. E se a gente não der a nossa atenção para as crianças, para a esposa, o tempo passa rápido. E quando a gente for dar doar esse tempo, as crianças já estão grandes. Talvez já elas querem, que não tenham tempo para justamente nós como pais, faculdade, né? Querem viajar, querem sair, querem ir, né? Se não for agora, depois fica mais complicado, né? Então, amiga, acho que não teria pai mais representativo hoje aqui de homenagem dos pais, né, amiga? Amém. Que ele possa representar, né, os está pais. Está representando, né? Muito bem. Dedicam, que são realmente, né, instrumento de Deus na vida dos seus filhos, né? Amém. Da sua esposa. A gente queria agradecer, né? Porque eu sabia que essa conversa ia inspirar. Demais, amiga. Foi providenciada por Deus, né? É verdade. A gente sabe, né, como Deus providencia as coisas, né, Cris? Então, queríamos agradecer, né, a disponibilidade de vocês. Desejar aí que vocês só usufruam cada vez mais, né? Do que Deus tem para a vida de vocês, para a família. A gente sabe o que Deus tem feito, né? Tem tantas histórias aqui que a gente podia compartilhar, mas infelizmente não tem tempo. Né? E a gente queria realmente agradecer, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A gente encerra o programa com a nossa mensagem da semana. Nós sempre temos algo assim de Deus para nossa vida, primeiramente, né? A gente já sabe. E também para você que nos assiste, né? E hoje eu vou falar algo bem rapidinho aqui, que eu creio que você já foi bem edificado com essa história. Na palavra de Deus, lá em Deuteronômio 5:16, diz assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Esse versículo praticamente já diz tudo, né? Honrar o teu pai e a tua mãe. O que é honra? É dar essa consideração especial, aquilo que você faz com seus filhos, né, Clark? Dessa consideração especial, essa atenção diferenciada. E muitas vezes a gente pensa, né, honra, parece algo assim tão pomposo, honrar, mas não é isso. Deus é muito simples na sua palavra, nós que muitas vezes dificultamos aqui. Né? Honrar é dar essa atenção especial, é dar esse tratamento diferenciado ao nosso pai, à nossa mãe, aquele que nos criou, aqueles que nos gerou ou apenas nos criou, como é o caso aqui do nosso convidado de hoje, esse pai exemplar aqui, e que os filhos possam dar o mesmo tratamento, né, ao seu pai e à sua mãe, esse tratamento especial que muitas vezes nesse mundo que nós consideramos assim tão corrido, né, todo mundo hoje, ninguém tem tempo para nada, mas não há justificativa suficiente para você não ter tempo para o seu pai e para a sua mãe, para pelo menos fazer uma ligação, fazer aquela visita, né, dar aquela atenção, perguntar como está, aquele tempo de qualidade. Não é aquela questão de dar aquela passadinha só para dizer que passou, né, amiga? Isso não vale. Nem que sejam 5 minutos bem proveitosos, olhando no olho. Toma um cafezinho, perguntando, pai, mãe, que... né, tá passando para aquele tempo de escutar, né, às vezes, tô doente, tô aborrecido, mas isso, Deus é tão completo que Ele sempre nos dá uma bênção. Isso é um mandamento, honrar o pai e mãe, mas Ele sempre nos abençoa. Olha, se você honrar o seu pai e a sua mãe, os teus dias serão mais longos sobre a terra, viveremos mais e viveremos melhor. Né, que você fique com essa pequena mensagem, né, porque o programa hoje já foi uma mensagem. Né? As amigas ficam por aqui, juntamente com os nossos convidados, e nós te aguardamos até o próximo programa.
your sadness. You just call my name and I'll be there. You just call my name.